pré-vestibular! Vamos falar um pouquinho de português hoje? Assunto de hoje: pronome demonstrativo. Muito simples, gente. Principais pronomes demonstrativos: este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas, isto, isso, aquilo, tá? Então são os chamados pronomes demonstrativos. Eu quero demonstrar essa lapiseira. Eu vou falar a respeito dela com uma outra pessoa. Então eu vou usar um pronome demonstrativo ali. Eu vou usar esta lapiseira, né? Bom, quero falar sobre o mês de junho. Então eu vou falar este mês de junho, né? Eu quero falar sobre o ano de 1970. Então eu vou usar aquele ano de 1970. Então os pronomes demonstrativos, eles são utilizados dentro ali da construção, né, do tecido textual e que você tem que saber utilizá-lo da forma correta, tá? Tem regrinha? Tem regrinha. E a gente vai aprender essas regrinhas, eu vou dar os bizus para vocês, tá? Pontos importantes. A gente tem que primeiro perceber o seguinte: quando eu for utilizar o pronome demonstrativo, né, e aquilo que eu estou demonstrando, eu vou observar a posição espacial, ou seja, se está perto de mim, que sou a pessoa que fala, se está perto do outro que está me ouvindo, né, ou se está distante de nós dois. Então, a regra é a seguinte: se eu vou demonstrar, né? Vou pegar novamente aqui a minha lapiseira. Eu tô falando da minha lapiseira com a Maria. Então eu vou falar: Maria, esta lapiseira é branca. Porque esta, eu vou usar este, esta, estes ou estas, se o termo ali demonstrado estiver próximo da pessoa que fala, tá? Peguei a minha lapiseira e entreguei na mão da Maria, tá? Agora a lapiseira tá próximo da pessoa com quem eu falo. Como é que eu vou demonstrar esse objeto para Maria? Eu vou falar: Maria, essa lapiseira é branca. Ou seja, se aquele termo, aquele objeto que eu estou demonstrando ali, que eu estou falando sobre ele, estiver próximo de com quem eu falo, eu vou usar quais demonstrativos? Esse, essa, esses, essas, isso, tá? Agora, continuo batendo papo com a Maria, mas agora a minha lapiseira está bem distante de nós duas. Como é que eu vou falar? Maria, aquela lapiseira lá é branca. Então, se eu estiver demonstrando um objeto que está distante tanto de mim quanto da pessoa com quem eu estou conversando, eu vou usar o demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, tá? Então, ó, regrinha espacial, tá? Próximo de você tem uma regra, próximo da pessoa com quem você fala tem outra regra e distante de vocês dois tem uma outra regra, tá? Fácil, né? Vamos agora para uma outra situação, um outro bizu. Como que eu vou usar o pronome demonstrativo numa situação temporal? Vamos lá, fácil também, tá? Se eu quiser indicar um tempo presente, por exemplo, eu estou falando deste mês de junho, nós estamos vivenciando este mês, né? Eu estou falando deste ano de 2020, nós estamos vivenciando este ano. Se eu estiver falando desta semana que se iniciou ontem, né, que foi domingo, estou vivenciando esta semana. Então, quando eu estou vivenciando, estou presenciando o momento presente, eu vou usar qual demonstrativo? Este, esta, estes ou estas, tá? Se eu agora quero falar sobre um momento ali, ó, do temporal, mas um passado ou um futuro próximo, tá? Tipo, ontem, né? Hoje é domingo, hoje é segunda, ontem foi domingo, então eu quero falar sobre ontem, ou quero falar sobre amanhã. Ó, são passados e futuros próximos, né? Estamos em 2020, eu quero falar do ano de 2019, ou eu quero falar sobre o ano de 2021. Então, quando são trabalhando ali, ó, passado e futuro, mais próximo, eu uso esse, essa, esses, essas, tá? E quando eu quero mencionar, né, um momento temporal ali bem distante, né? Tipo, 1950, 1970, quer dizer, faz tempo, tá bem longe, né? Então eu vou trabalhar qual pronome demonstrativo? Aquele, aquela, tá? Bem distante, aquele, aquela, aqueles, aquelas, tá? Ok? Então, segundo bizu, facinho. Grava aí, tá? Terceiro, também bem legal da gente trabalhar. Tô escrevendo o meu texto, tá? Preciso utilizar um pronome demonstrativo ali que faça, né? Que mencione, né? Algo que eu já citei no texto.
Então já foi. Então qual pronome que eu vou utilizar aí? Eu vou usar esse, essa, esses ou essas, porque o que eu tô falando, né, o que eu tô demonstrando, eu já citei lá atrás. Bom, mas eu quero escrever agora o pronome demonstrativo e a minha menção ali, o que eu ia mencionar é algo que eu ainda vou dizer, ou seja, é algo que ainda vai aparecer na construção do meu texto. Qual é o pronome demonstrativo que eu vou usar? Este, esta, estes, estas, isto, tá? Porque é algo que ainda vai aparecer dentro do meu texto. Terceiro bizu, guarda aí, tá? Quarto, também legal para a gente poder estar trabalhando em relação à construção. Às vezes a gente precisa distribuir, quando eu for trabalhar o pronome demonstrativo, eu posso estar falando de duas coisas, né? Estou escrevendo meu texto, estou falando sobre dois pontos, duas pessoas, duas matérias, dois assuntos. E aí eu preciso distribuir situações. A primeira é que faça, né, referência a uma coisa, a outra que faça referência a outra coisa. Como é que eu vou trabalhar o pronome demonstrativo aí? Guarda, presta atenção, ó. Aquilo que eu acabei de falar, aquilo que eu acabei de mencionar, tá? Eu vou usar o pronome demonstrativo este, esta, estes ou estas, porque está próximo ali, eu acabei de falar, tá? Agora, eu quero mencionar a primeira coisa que eu disse, né? A primeira coisa que eu citei, então tá mais distante ali na construção do meu texto, do meu período. Então eu vou falar aquele, aquela, aquilo, tá? Então, preste atenção. Pronomes demonstrativos, que a gente trabalha aí com a distribuição, tá? Daquilo que eu tô falando, daquilo que eu tô mencionando. Se estiver próximo de mim, este, estas, estes ou estas. Se estiver distante ali da construção ali, esse, essa, esses ou essas, tá? Bora ver exemplo? Vamos. Bora para os exemplos. Pessoal, olhando aqui, ó, esses três primeiros exemplos que eu coloquei para vocês, é justamente aquela situação, olha, da posição espacial, tá? Ó, esta moto em que eu estou foi comprada ontem. Então, esta por quê? Tô na moto, ela tá próxima de mim, que é a pessoa que fala. Essa moto em que você está é linda. Essa por quê? Porque a moto tá com a pessoa com quem eu falo. E o terceiro, você viu aquela moto que passou? Aquela por quê? Porque tá distante tanto de mim quanto da pessoa que eu tô falando, tá? Então aqui, ó, são exemplos do pronome demonstrativo em posição espacial, tá? Aqui, ó, aqui eu já tenho exemplos do pronome demonstrativo em posição temporal. Vamos ver? Ó, este mês de junho promete mudanças. Este mês de junho, por quê? Porque a gente está dentro do mês, no momento presente, tá? Ó, esse ano de 2019 foi uma bênção. Esse por quê? Porque é um passado próximo, tá? Esse ano que virá, 2021, será melhor. Esse por quê? Porque é um futuro próximo, tá? Aquele ano de 1994 entrou para a história. Aquele por quê? Porque é um passado remoto, um passado distante, tá? Ok? Então aqui são exemplos do pronome demonstrativo em posição temporal, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho o exemplo do uso do pronome demonstrativo, olha, com algo que ainda vou escrever no texto ou com algo que eu já escrevi no texto. Então vamos ver o primeiro exemplo. São estes alguns dos problemas. Agora eu vou colocar quais são os problemas. Ó, estradas, ensino, indústria, agricultura. Então por que eu botei estes? Porque, olha, demonstra um termo que ainda vai aparecer na construção do período, tá? No outro exemplo, ó, estradas, ensino, indústria, agricultura, esses são alguns dos problemas. Esses por quê? Porque aqui, olha, eu estou demonstrando algo que já havia aparecido no período, tá? Tudo bem? Então aí eu tenho esse terceiro bizu para vocês. Quarto e último bizu é aquele que fala sobre o pronome demonstrativo na posição distributiva, tá? Eu vou distribuir aí, olha, as funções, aquilo que eu tô falando, ó. Juliana já contraiu febre amarela e dengue. Então eu tô falando sobre dois pontos: febre amarela e dengue. Aí eu uso, ó, esta quando fez uma viagem à floresta amazônica, aquela quando enfrentou uma enchente em 1992. Por que aqui eu usei o esta? Porque o esta, ó, relaciona-se a dengue, ó, tá vendo? Eu tô fazendo aqui uma demonstração com dengue, foi o quê? Foi a última palavra que eu citei
no texto. Então, tá até mais próximo aqui, ó, tá vendo? E aqui, ó, eu usei aquela quando enfrentou uma enchente, aquela, eu tô, ó, me referindo à febre amarela, que foi a primeira coisa que eu citei no texto, tá? Então, ó, febre amarela, aquela, tá? Tá até mais distante em relação à posição aí da escrita do período, tá? Então, aí eu fiz o uso do pronome demonstrativo na função distributiva, tá bom? Então é isso, Preveste, tá? Dúvidas, podem me chamar no WhatsApp, tá? Tentem fazer, os alunos que não assistiram a aula, né, no Zoom, tentem fazer, por favor, as atividades que eu deixei. Eu deixei, se eu não me engano, 18 questões na folhinha, tá? Então, lista 10. Pega lá, tenta fazer e, na dúvida, chama aí, tá bom? Beijo, boa semana para todos.